Esse aqui acho que vale. Esse aqui já é um... isso aí vale. Tá, eu me esqueci de falar com o Casarini, meu. Tinha que ter avisado que as minhas gravações estão caindo no drive dele. Depois eu mando uma mensagem. Nossa, tu não quer, tipo, a gente sai da chamada e tu cria uma tu cria uma e a gente fica chamando? Não. Muita mão, muita mão. Será que é muita mão? É, muita Pois mão. é, tu ia ficar pedindo pra ele sempre a gravação. Ah, é pro Gustavo. Ah, tô brincando, tô brincando. Não, vale a pena, vale a pena. Eu peço pra ele. Amanhã ele tá lá na escola, lá, a gente lembra ele. Eu lembro. Eu acho que ele nem deve saber que tá no drive, ele não deve apagar. Se não deve apagar, tá beleza. Tá muito bom. Né? Porque ele não deve mexer, ou sei lá se mexe, não mexe. Mas vou gravar. Gravei. Iniciar. Agora já é. Vai cair dele. Não, porque é muita mão, mano. Mas você que fazer vocês. Não, não, tá tudo certo. Deixa assim. Deixa que é preferível que eu vá, corra atrás lá do que vocês fiquem todos fazendo essa mão aí. Deixa que eu me viro. E aí passo para todos que quiserem. Olide, tudo bem, Olide? Tudo certo? Beleza? Laura, Pietra, Mariana, Lívia, Fernando. Vamos lá. Então tá. Estou dividindo a minha tela com vocês estão me ouvindo direitinho, então, muito bem, gravando. Eu tinha comentado sobre, e iniciado a minha fala a partir da questão da civilização bizantina. A civilização bizantina, a civilização bizantina, só para ter uma ideia, se eu não estou equivocado, dentro da minha organização, deve estar lá em cima, então, é que eu tenho dois desses nichozinhos assim, que é só de livro de Idade Média. Só de livro de Idade Média. Então eu tenho um que é do Império Bizantino. É um livro bem conceituado do Império Bizantino. É o Império Teocrático Bizantino. Então mostra a questão do próprio título, já vê essa questão do Império Teocrático. Então, para mostrar que é um Império Teocrático, né? A Teocracia Bizantina é o nome do livro, tá? A Teocracia Bizantina. E é interessante, daí para mostrar realmente que nós temos uma liderança, e isso eu tinha comentado, eu estava me lembrando, estava falando com o Matheus na última aula ali com relação a isso. Nós temos no mundo europeu, portanto, no mundo, obviamente, cristão, duas lideranças religiosas. Uma que é o próprio imperador bizantino, e a outra, então, que é o Papa, que se localiza, que se situa, que se ambienta em Roma. Mas todos estes são líderes totais do mundo cristão, né? Então são dois papas que existem neste ambiente. E isso eu estou falando de dois ambientes, não, dois líderes religiosos aí. Um desses líderes religiosos é teocrático justamente porque é líder político também e líder religioso. Então é nesse sentido que o Império Bizantino é um império teocrático. Tá? E isso se deve muito a essa mistura de elementos, de culturas, como a gente já vinha tratando. Elementos como a cultura helenística toda, né, a questão de gregos, orientais, mais os romanos e cristãos agora. Né? Então toda essa cultura estabelecida vai estabelecer um povo original, um povo de forma de pensamento inédito, de organização inédita, né, nesse caso. Bom, então vejam que é uma série de referências, né? Uma série de referências. Referência grega, referência oriental, referência romana, referência cristã. Então, é um punhado de coisas acontecendo nesse mundo da estrutura de leis, por exemplo, desde as questões culturais, escravidão, comercial, cidade, tudo isso, então, mantendo os traços romanos. E é interessante que quando, no período do século 7, 8, 9, 10, quando se fala de Império Romano, a gente vai imaginar, mas não tem Império Romano. Não tem Império Romano. O Império Bizantino é chamado de Império Romano, nesse caso. Então, os povos que assim se estabelecem, assim se denominam, né, no final das contas ali, como o Império Romano, estão fazendo referência aos próprios bizantinos, tá?
Bom, citamos ali a questão da posição geográfica estratégica, de uma região atrativa, né, de uma cidade que é a cidade cosmopolita, no sentido de receber muitas pessoas para fazer comércio, de uma cidade que é grega, tem as tradições gregas, portanto, a língua natural das pessoas é o grego. O latim foi imposto pelos romanos nas conquistas romanas, então é a língua administrativa. Até o século VII, portanto, vem o latim, a partir do século VII, né, até o século VII, depois do século VII, o grego permanece como língua, né, escrita. Mas até lá, a administração, né, uma língua oficial, a escrita oficial era o latim. Tá? Então depois passa a ser o grego. Passa a ser o grego. Tá? Muito bem. Aí foi. Então, localização de Constantinopla, na passagem da Europa para a Ásia, na referência ali do Mediterrâneo para o Mar Negro. Então é interessante aqui a região. E aqui eu vou passar esse videozinho rapidamente antes de falar da sociedade para vocês, tá? Então eu vou ter que mudar o meu microfone. Configurações, áudio. Os bizantinos, porém, deram duro. E as novas muralhas agora contavam com uma linha tripla de defesa. There must have been an enormous amount of planning, a lot of engineering skill. For its period, it was the most complex and expensive defensive system in the world outside of China. Primeira barreira, um fosso gigantesco. Além dele, um enorme terraço. E a seguir, uma nova muralha de 3 metros de altura e 2 de espessura. A última e mais impressionante linha de defesa era a enorme muralha interna, totalmente reconstruída e guardada pelas 96 torres. Each tower is its own individual little castle. So to conquer the walls of the city, it would mean penetrating the moat, the outer walls, the inner wall, 3 lines of defense, and then conquering all of these individual castles one by one. It's an extremely clever system. All the angles, all the possibilities for the technology of the time are covered. A obra foi completada em cima da hora. O exército de Átila surgiu no alto da colina e viu a intransponível defesa de Constantinopla. Átila jamais invadiu a capital bizantina. The city was secure because of its walls. There are any number of times in the history of the Byzantine Empire where attackers get as far as the walls of the city, but they can go no further. Por milênio, o Império Bizantino seria salvo pelas muralhas dos hunos e árabes, dos russos e turcos. The survival of Constantinople for as long as it did survive was very much due to the fact that it was a walled city which was almost impregnable. Tá vendo? One by one. Então é isso. É legal, né? Esse videozinho acho que até valeu mais que os demais. Bom, então, muito bem. Então era uma questão de defesa realmente impressionante. Tá? Sobre as questões da sociedade. A sociedade é uma sociedade hierarquizada, e aí entramos com aqueles conceitos que já vínhamos trabalhando há um tempo, né, tratando da questão da hierarquia, ou seja, deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Tem. Urbanizada, é uma cidade não. Constantinopla, e aí a tradição romana mostra isso, né? A tradição romana mostra essa questão da vida na cidade. Então, o Império Bizantino vem com também essa linha de pensamento, né? A cidade de Constantinopla é um modelinho para as demais cidades. Então, uma sociedade urbana, cristã, desde o começo, já nasceu sendo cristã, perfeito? Porque nós temos a sociedade bizantina, no caso, né? Não a cidade de Constantinopla, mas os bizantinos já nasceram cristãos, porque a divisão foi posterior à oficialização do cristianismo como religião oficial, então, né, no final das contas, como religião. Fundiu elementos culturais latinos, gregos e asiáticos. Muito bem. Gregos, romanos
e orientais. Bom, aí está a questão da sociedade. Então, nós temos um imperador no topo, e aí entra também a questão de uma estrutura onde aparece um código de leis, né, onde todos os locais, praticamente, vão ter, na figura do imperador, a referência dos códigos de leis também. Na Mesopotâmia era assim, quando a gente falava do Código de Hammurabi, aqui nós vamos ter um código chamado de Código do Justiniano, né, onde ele reúne todas as leis, desde a República Romana até, né, no final das contas, passando pelo Império Bizantino, Império Romano, Império Bizantino, fazendo com que ele concentre todos os poderes em suas mãos. Perfeito? Então o imperador está acima de todos esses grupos, obviamente, é uma estrutura teocrática, despótica, mas teocrática principalmente, onde ele tem todos os poderes e ainda é o representante de Deus na Terra. É o que vai ser considerado como o isoapóstolos, né? Como uma pessoa igual aos apóstolos. Imagina, eles se consideravam, os imperadores bizantinos se consideravam como se fossem apóstolos, como se fossem aqueles que divulgariam também, seriam responsáveis por divulgar o cristianismo. Então seriam eles os responsáveis, seguindo as orientações, né, do próprio Cristo. Uma aristocracia, essa aristocracia vem com o clero, alto clero, com os donos dos comércios locais, principalmente de Constantinopla, e os proprietários de terras, os grandes latifundiários, portanto. Então, uma aristocracia voltada para os privilegiados, o alto clero, comerciantes e proprietários. Lembrando que o comércio aqui é uma das ações importantes da cidade de Constantinopla, da região. Então, comerciantes. Beleza. E as camadas intermediárias, né, com trabalhadores urbanos, camponeses, um clero mais baixo lá, o clero, baixo clero, e os pequenos agricultores. Aqui nós vamos observar que nós temos, por exemplo, assalariados, perfeito? Esses trabalhadores urbanos aqui são assalariados. Nem todos são assalariados, mas nesse caso aqui, nós temos os assalariados. Baixo clero também, camponeses, muitos trabalham nas terras, nas terras dos latifundiários em si, né? Temos aqui um grande número de escravos, a sociedade é escravista, tá? Então a sociedade é escravista, ligando também a passagem de uma estrutura romana, né, continuando ainda com essa questão. A mão de obra principal é de escravos, pelo menos até um determinado momento. Aí segue a partir do século XI, XII, em crise, e aí também tem a crise escravista nesse momento, tá? Mas a parte oriental é bem mais, no caso, conservadora nesse sentido, mantendo a escravidão até o século XI, XII, nesse sentido, tá? No Ocidente a gente não vai ver isso. No Ocidente a gente vai ver uma coisa muito diferente, né? Vai ter o servo, mas não vai ter o escravo. Aqui nós temos a continuidade da escravidão, até a sua decadência, a partir do século XII. Até o século XII ao XV lá, é só decadência. Bom, um dos grandes nomes, quando a gente fala do Império Bizantino, é do Justiniano. O imperador Justiniano, e aí vocês podem encontrar uma questão no material que faz referência à origem do Justiniano. O Justiniano era um comerciante, era um cara de família, primeiro, humilde, mas com o comércio ele ascendeu. Ele conseguiu se casar com uma nobre, e a partir daí ele pôde galgar posições sociais. Vejam, é importante isso, que ele vem de camadas mais humildes, né? Ele e o seu tio também começa a se tornar um grande comerciante e enriquecer, e a partir daí também se torna um membro da elite, e o Justiniano acaba assumindo o trono. Então, se vocês observarem alguma questão fazendo referência a isso, né, que o Justiniano vem de família humilde, não está errado, não está errado. Tá? Então, o Justiniano, esse governador do século VI ali, né, no século VI depois de Cristo, ele vai fazer 4 ações importantes. 4 ações importantes. Primeira delas, expande o território. Então, ele vai tentar organizar reconquistas que estabeleça aquele antigo Império Romano. Ele quer conquistar todo o Ocidente. Ele quer fazer novamente aquele império unificado. Perfeito? Então, uma primeira referência do Justiniano é isso, é conquistas territoriais. Ele conquista a Península Itálica,
e estabelece o que foi chamado de Exarcado de Ravenna. Então, essa parte aqui rosa. Veja que, pouquíssimas áreas ficam sendo do Papa aqui, né, vinculada ao Papa. Ou seja, essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, onde está a cidade de Roma, essa fica ali, fica vinculado ainda ao Papa. Mas o restante, laranja, aqui vai ser o território conquistado ali, ou vinculado. Não, mentira. Aqui, ó, território lombardo, em território bizantino, é amarelo. Então, não pode ter amarelo. Não pode. Porque, no final das contas, o amarelo tem Roma. Ele vai conquistar Roma, não. Ele vai conquistar Veneza. Ele vai conquistar a parte daqui, ó. Isso aqui. Ah, não, Veneza tá amarelo também. Ah, então é amarelo. É, realmente. Eu sempre pensei que fosse o azul, o laranja. Mas não é. Era ali. Então, corrigindo. Ele vai conquistar a parte amarela, incluindo Roma e Veneza. Tá? E essa parte aqui, eu sei que ele vai imitar, vai fazer com que nesse exarcado de Ravenna tenha uma cidade que é a cópia de Constantinopla. Tudo que deveria ter, tudo que tem na Constantinopla, deveria ter também no exarcado de Ravenna. Então, é essa cópia, que seria uma embaixada de Constantinopla dentro do Império Bizantino, dentro do Ocidente. Ele conquista as áreas, então, né, ligadas no Ocidente, aqui, considerado que é a área amarela. Mas não só isso. Ele vai também ter conquistas no norte da África, ele vai ter conquistas na Península Ibérica. Então, ele vai conquistando áreas, mantendo o exército ativo no Ocidente. Isso é interessante. Expansão do território, primeiro. Segundo, ele compilou as leis romanas, como eu tinha dito, a questão de um código de leis. Esse código de leis vai ser chamado, então, do Corpo do Direito Civil, ou o Código de Justiniano, o Corpus Juris Civilis. Esse Corpo do Direito Civil reúne leis romanas. E não é à toa, e é graças a este Justiniano e essa compilação, que nós vamos observar os estudos do direito, hoje em dia, os estudantes de direito tendo acesso às leis romanas. As leis romanas, muitas dessas leis romanas, sobrevivem porque foram colocadas dentro do Corpus Juris Civilis, dentro do corpo de direito civil. Tá? Então, é bem isso, do corpo de direito civil vai resgatar muitas das leis romanas, desde o período da República, naquelas 12 tábuas, até o período do Império. Bom, reafirma, então, afirma o poder do imperador, protege os privilegiados, nesse sentido, olha, todos devem obedecer ao imperador, e aqueles mais camponeses e tal, escravos, devem obedecer aos seus patrões, os seus, os privilegiados, a elite, então, da igreja e do comércio e dos latifúndios. Então, sempre tem, assim, uma orientação para quem tem o poder dentro do Corpus Juris Civilis. Deixa eu ver se vale a pena isso aqui. Não, mas olha só, as áreas conquistadas, olha, por isso que eu tinha em mente isso aqui, ó. Ele conquista praticamente toda a Península Ibérica. Desculpa, errei. Ele conquista quase toda a Península Itálica. Ele conquista quase toda a Península Itálica. Por isso que eu tinha em mente ali que o laranja seria a conquista dele. E conquistar a área aqui na parte dos visigodos, e conquista então áreas visigodos e áreas do norte dos reinos vândalos. Então, ele vai tentar restabelecer o que nós chamamos daquele antigo Império Romano, né, com áreas na Península Itálica, na Península Ibérica e no norte da África. Fala, Darzé. Darzé. Não tava conseguindo me desmutar aqui. Se não é pedir muito, tu pode voltar rapidinho por 20 segundos pra tirar uma foto ali? Aqui, me dá 5 segundos. Qual? Aqui? Aí. Feito, senhor. Boa. Então, olha só, aqui é só um videozinho mostrando aquela situação, esse mapa, né, da extensão do Império Bizantino. Ele tinha toda essa área verde, conquista a parte roxa. Olha só, interessante, tá? Vejam, e aqui tentem gravar essa imagem, esse mapa do Império Bizantino em sua maior expansão no século VI. Então, toda a parte daquele antigo Império Romano, com o Egito,
aqui no final das contas, o reino vândalo perde espaço para os bizantinos, o reino visigodo perde espaço para os bizantinos, o reino ostrogodo perde espaço para os bizantinos, porque isso aqui é depois das invasões germânicas no Ocidente. Primeiro tem as invasões germânicas, posteriormente nós vamos ter as invasões bizantinas, perfeito? E na sequência, Mateus, aguenta firme aí, Mateus, vamos lá. E na sequência, nós vamos ver que os islâmicos, e aqui nós temos os islâmicos, aqui é a Península Arábica, perfeito? Península Arábica. Esses islâmicos começam a fazer a ascensão. Então, isso está acontecendo no próximo século, século VII. Em 630. Em 630, o Maomé conquista Meca. Em 632, o Maomé morre. Os califas seguem a conquista. Em pouco tempo depois, nós temos a conquista dessas áreas todas que vão ser islamizadas. Na sequência, mesmo os califas do século 7 e 8, século 7 e 8, né, estão chegando e se expandindo em direção à África e tirando terras dos bizantinos. Tirando essas terras todas dos bizantinos. Perfeito? Essas terras todas aqui. Ou seja, no século 8, em 711, os árabes, né, os islâmicos, melhor dizendo, estão passando para a Península Ibérica, tirando os bizantinos. Tirando, é modo de dizer, né, tirando o controle dos bizantinos. Porque, olha só, então, aí vocês vão dizer, tá, mas então, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que em diversos locais, nós temos a mistura. Por exemplo, no norte da África. Né? No norte da África. Nós temos aqui as referências, obviamente, né, vândalos, bizantinos, islâmicos. Antes disso tudo aqui, nós temos referências cristãs, nós temos referências fenícias, tudo isso no mesmo lugar. Aqui, por exemplo, na Península Ibérica, nós também vamos observar... Onde é que eu estou? Aqui. Então, nós também vamos observar referências dos visigodos, referências romanas, visigodos, cristãs, e nós vamos observar bizantinos e islâmicos. Então, é uma composição, é uma mistura. Vejam que uma sociedade assim é muito rica em, digamos, na questão cultural. E vai ter... Isso vai acabar influenciando na questão da linguagem, da arte. Tudo isso vai ser levado em conta. Então, certas cidades ao sul vão ter referências bizantinas, vão ter referências islâmicas, né? Dependendo da viagem que vocês forem fazer, vocês podem encontrar elementos também dessas culturas na Península Ibérica, portanto, tá? No norte da África, para quem... E aí também na Península Itálica. Na Península Itálica, tu vai ver lá referências bizantinas, muitas vezes, né, fazendo parte, principalmente de Ravenna, né, dessa parte mais ao norte ali. Né? Mas então os islâmicos estão invadindo essas áreas, vão para tudo que é direção, tomando conta dos territórios bizantinos, tá? Principalmente aqui do Oriente. Bom, isso no século 7, 8, 9, 10, e aí entra a decadência do Império Bizantino. A gente vai saber ali, só para concluir, século 10 século 11, aliás, século 11, 1096, são as cruzadas, aí o Oriente tem que pedir ajuda para o Ocidente. Tá? Então, a terceira... Aqui embaixo. Então, a terceira situação é a construção de uma catedral, a Catedral de Santa Sofia. Isso para mostrar o grande poder que o Estado tem e esse Estado associado à Igreja Cristã. Então, são as duas referências. O Estado e a Igreja são tão fortes, mas são tão fortes, tão gigantes nesse sentido, que vão construir uma catedral da Santa Sofia para que o cristão que entre nessa catedral se sinta muito pequeno. Essas também são as intenções das igrejas, de muitas igrejas dentro do Ocidente, mostrar, e principalmente das igrejas dominicanas, mostrar seu grande poder e riquezas para diminuir o seu fiel.
né? Dizer, olha só, tu tem que respeitar, tu tem que obedecer, tu tem que se colocar na tua posição, porque olha só, o poder de Deus, o poder de Cristo e o poder, obviamente, do governante que está fazendo tudo isso, né? No caso, o representante desse Deus, o representante de Cristo. Tá? Então aqui nós temos a construção da Catedral de Santa Sofia. E por último aqui, o quarto ponto importante é digamos, devido a uma série de aumentos de impostos para cobrir os gastos de guerras e manter os soldados no Ocidente, conquistando espaços territoriais, o Justiniano ele aumenta de impostos. Esses aumentos de impostos não é bem-vindo pela população, né? Então, o aumento de impostos para cobrir as guerras vão servir de uma justificativa para movimentos populares. Esses movimentos populares vão criticar o imperador e vão tentar derrubar o imperador do trono. Não fosse a sua mulher, a mulher do Justiniano, né, e a Teodora, e o general Belisário, teria lá muitas chances do imperador ter sido derrubado pela população. Mas aí nós temos o general assumindo lá um controle quando existe todo um massacre de praticamente 30 mil pessoas dentro do hipódromo. Tá? Então nós temos 30 mil pessoas que estavam se manifestando e o hipódromo. O hipódromo era um local onde nós tínhamos ali reuniões de pessoas para discutir muitas vezes política, para falar de política, né? Era uma das áreas que servia para isso. Além das questões de apostas, para ver carros de combate, de soldados, de corridas de cavalo e aí por diante. Tá? Então, a revolta de Nica, ele sufoca a revolta de Nica. Então, o imperador aqui, a gente poderia até mudar o título, né? Revolta de Nica. A revolta de Nica é sufocada pelo Justiniano, perfeito? E aí tá o Justiniano, que é retratado, representado com uma auréola, tá vendo? Essa auréola que significa que ele é quase que um santo mesmo, né? Dentro da estrutura da igreja. Aqui a Catedral de Santa Sofia. Veja que aqui as representações. Bom, Catedral de Santa Sofia. E aí tem também a questão da arquitetura e das referências, né, referência bizantina, dos afrescos, dos vitrais bizantinos, aí aqui diz aqui, por fora parece muito simples, né, mas por dentro é exuberante, pelo menos tinha, né, uma grande riqueza colocada aí, no caso, o uso do dourado, do ouro, dos mosaicos, das pinturas, imagens. Muito bem. Bom, e a parte mais importante, eu acredito eu, quando se trata da referência do Império Bizantino, pelo menos é uma questão que pode aparecer em algumas questões, é a questão, principalmente, desse conflito que existe entre Ocidente e Oriente, tratando principalmente das lideranças religiosas, no caso, né, do imperador e do Papa. Então, nós temos aqui ambos tentando assumir uma posição de destaque dentro da religião cristã. Isso a gente vai observar porque são ambos líderes da igreja cristã. E são os momentos de grande crise quando a gente fala das rixas entre esses dois líderes. O primeiro acontece no século V e o segundo momento no século VIII. No século V, acontece o que vai ser chamado de monofisismo, quando como você sabe, mono, né, então, mono, e aqui nós temos a natureza de Cristo. A natureza de Cristo vai ser colocada pelo imperador bizantino como se só fosse uma. É horrível esse negocinho. Como se só fosse uma natureza, portanto, de Cristo, a natureza espiritual. Para o imperador bizantino, dentro das suas estruturas
teológicas, dentro dos seus entendimentos, Cristo só tem a sua natureza espiritual. Para o Papa, nós não temos só isso. O Papa vai admitir, obviamente, a natureza física de Cristo. Cristo veio à Terra, nasceu, né, da Maria, e a partir daí acabou morrendo para salvar os homens, né? E aí tem a sua natureza espiritual também. Então é uma dupla natureza, espiritual e física. Mas para o imperador, dos seus entendimentos, acontece o monofisismo. O imperador também negava a Santíssima Trindade, e a doutrina adotada, essa doutrina é mais adotada na África e na Ásia, porque se espalha mais via Império Bizantino. O Ocidente vai mais pela linha do Papa, acreditando nessas duas naturezas de Cristo. Isso, primeiro choque entre cristãos, no caso, né, que não sabem a quem seguir normalmente, se o Papa ou se o Imperador. E a gente vai ter as influências locais muito fortes. E o segundo momento é a iconoclastismo. O iconoclastismo vai fazer com que no Império Bizantino também, e eu não estou falando do Justiniano aqui, eu estou falando de outros imperadores, perfeito? No Império Bizantino, no século VIII, estabelecem a proibição das imagens, então, cristãs. Não poderia ser colocado ali estatuetas ou imagens, pinturas de Cristo, da família, da Sagrada Família, de santos, né? Não poderia mais ter essas referências iconoclastas, dos ícones, né? Dos ícones, das imagens, das referências, então, cristãs. Isso é importante, porque imagina nessa época onde a maioria é analfabeta, a maioria da população é analfabeta, as imagens representam aqui uma forma de educar muito importante. E no Império Bizantino, num determinado momento, no século VIII, isso é negado, isso aí é repudiado. Perfeito? Posteriormente vai ser, depois, né, de algum tempo, vai ser retornado ali a adoração as imagens, se não a adoração, mas as imagens, tá? Mas o que eles alegavam ali? O que o imperador da época, dos bizantinos, alegava? Que a imagem servia muitas vezes para que as pessoas cultuassem elas. Elas não compreendiam muitas vezes a questão de uma, digamos, de uma representação de Cristo, mas elas adoravam as estátuas por elas mesmas, faziam esse material, o material era simplesmente adorado, e isso, né, não poderia ser aceito. Não estava ali para adorar a imagem, mas sim seria essa representação de alguém importante dentro da igreja. E aí, como a população não sabia fazer essa distinção, tinha que ser ignorada toda a construção, toda a fabricação de imagens. Outra explicação dada também é que a vida dos monges que fabricavam imagens, era uma vida muito, muito boa. Então eles ganhavam muito dinheiro fazendo as estátuas e vendendo as estátuas de Cristo e da família, né? Sagrada Família. E o imperador estava com dificuldades na época de recrutar soldados para o exército bizantino, uma vez que muitos jovens eram atraídos para compor o quadro da igreja. Então, muitos, sabendo que os monges viviam muito bem, e monge, eu estou dizendo, monge é o cara mais ralé ali da igreja católica, da igreja cristã, é o cara mais, digamos, da base da igreja. E esses caras tinham uma vida muito boa, se alimentavam muito bem, passavam muito bem vendendo estátuas. Então, os jovens procuravam muito mais a igreja do que, digamos, o exército bizantino. E para conter essa grande riqueza nas mãos dos monges da igreja em si, o imperador da época vai cortar as imagens para diminuir as riquezas desses monges, para diminuir, digamos, a boa vida que esses monges levavam, tentando atrair mais jovens para o exército bizantino. Então, tem essas questões. A adoração das imagens propriamente dito, e a tentativa de fazer com que os jovens se interessassem mais pelo exército, para ser soldados, então para ser exército bizantino. Tá?
Muito bem. Fala. Por quê? Não, mas isso é um cristianismo, perfeito? Mas é um cristianismo não que não por exemplo, o líder, hoje existem religiões cristãs que não aceitam imagens. Como, por exemplo, os luteranos. Os luteranos não aceitam imagens. Tu entra numa igreja luterana, não tem imagem. Perfeito? Então, o culto às imagens não deixa de ser cristão. A proibição do culto das imagens não deixa de ser cristão. Só que a gente tem que pensar que hoje em dia, ou nesse sentido, até as pessoas sabem ler e escrever e vão ter ali a referência, né, para aprendizados. Naquele momento, a imagem era uma imagem educativa. Tu aprendia algumas coisas sobre a igreja a partir da visualização de imagens. Visualizações de imagens. Então, para não ficarem te explicando coisas, pô, o que é quando tu entra numa igreja ali, não sei, faz anos que eu entro numa igreja? Não faz anos, não. Fazem 2 anos. Fazem 2 anos. Fazem 2 anos. A última vez eu fui batizar teve uma batizada, eu fui no batizado. Eu era o padrinho da criança. Mas isso lá em Farroupilha, meu primo. Mas muito bem, eu entrei na igreja, mas eu não reparei muito na igreja. Mas no final das contas, quando eu ia mais seguido na igreja, eu notava que tinha lá para visitar a igreja, né? No caso. Aí eu fui, sei lá. Então, para visitar a igreja, a gente via lá as cenas, olha só, como é que é o nome daqueles, quando Cristo passa tem diversas estações de Cristo, assim, né, sei lá, compondo a arte da igreja, né? Então, o Cristo fez isso, depois fez aquilo, aí teve que caiu uma vez lá, alguém ajudou o Cristo a levantar, e aí botaram uma coroa de espinho no Cristo foi lá, levou até o monte lá, e foi crucificado. Então, tudo isso da historinha tem, então não precisa ler, tu precisa ver as imagens e interpretar as imagens. Era muito mais fácil tu, entendeu? Aprender assim do que pedir para alguém ou alguém te contar essas histórias. E essas histórias vêm sendo contadas também, de família em família, né, nesse caso. Mas é mais difícil não tendo essas imagens. E é isso que vai acontecer nesse século VIII. Como eu disse, depois vai ter o resgate dessas imagens dentro do Oriente. Não deixa de ter para sempre. Não, o iconoclastismo acontece num período e depois retorna ali os ícones, né, nesse sentido. Fala, para ter uma noção geográfica aqui, não tem nada a ver com questões religiosas, mas quando o Império Bizantino teve a expansão territorial e conquistou os antigos territórios da Roma do Ocidente, ele conseguiu conquistar não toda o Império Romano do Ocidente de antigamente, né? Foi pouca parcela. Sim. Isso, pouquíssima parcela. Se a gente for pensar aqui, o Império Romano Antigo lá era mais ou menos isso aqui, tá? Bato fé. E beleza? O Império Bizantino, nos 1000 anos, durante todos esses 1000 anos, ele foi teocrático, certo? Sim. Sim. Só que aí entramos para uma outra situação aqui, tá? Entendendo esses dois, iconoclastismo e monofisismo, isso gera uma série de conflitos entre o Papa e o Imperador. Perfeito? O Papa, estou dizendo os dois papas, né? O Papa de Roma e o Imperador Bizantino, que são líderes da mesma igreja, mas gera conflitos, gera tensões. Bom, aí tem um outro conceito aqui, só para fazer referência, que é o césaropapismo. Lembram do césaropapismo? César, que é o líder político, Papa, que é o líder religioso, então isso determina, claro, o imperador tendo poder político e religioso. Muito bem. Mas, então, aqui, Darzé, entra uma situação importante. O cisma do Oriente acontece em 1058, depois de muitos desgastes, de muitas interpretações diferentes que ocorrem da Bíblia entre o imperador e o Papa e imperador, em determinado momento, vão romper. Então, chega num determinado momento que o Miguel Cerolário, imperador, e o Leão IX, Papa, vão romper e cada um cria a sua igreja cristã.
Então, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, liderada pelo Imperador. Então aqui entra a questão do cisma do Oriente. Duas igrejas formam-se, cada uma com a sua liderança, cada uma com a sua sede. A sede em Roma, e a sede em Constantinopla. Beleza? Mateus. Prof, eu não sei se tem muito a ver, mas eu queria perguntar, a sede, ou não a sede, mas a religião ortodoxa da Grécia é a mesma que a da Rússia hoje em dia ou não? Acredito, acho que é a maioria, eu acho. Isso, ortodoxa. Pega muito a Rússia hoje, e a Grécia também, isso. Tá, mas é a mesma religião. Isso, é a mesma religião. A igreja é uma vez igreja ortodoxa russa e grega. Igreja cristã ortodoxa grega, isso. Tá, mas tá, obrigado. Tá, Pedro. E a sede hoje é na Turquia ou trocou? Não, acho que... Não sei se é mais Turquia, não tenho certeza também. Não tenho certeza, teria que dar uma olhada aí. Também não é um imperador, que eu, né, no caso, é um patriarca, mas o patriarca, também não sei de onde é que vai ser esse patriarca, tá? Dentro dessa estrutura de igreja ortodoxa. Deve ser alguma coisa ligada aos russos, talvez, ou pelo menos numa parte mais desse espaço, que eu nem sei quem é o líder da igreja hoje, ortodoxa, nesse sentido, né? Mas é um patriarca, mas é um patriarca de onde, eu não sei, tá? Então era interessante fazer essa pesquisa aí rapidamente, se alguém tiver interesse. Tá? Então nós temos o cisma, que é a ruptura, é a divisão da igreja cristã. Ambas são cristãs, lembrar disso, tá? Lembrar disso. E eu só para terminar essa conversa, eu quero dizer que no século XVI, a partir de 1517, nós vamos ter essa igreja católica rompendo. Perfeito? Então, quando a gente fala da reforma protestante, a gente está falando de uma igreja católica que começa a ter os seus problemas e as suas divisões. Então, nós temos lá organizações de igrejas que não são católicas, mas que continuam sendo cristãs, que não têm a liderança do Papa, mas que continuam sendo cristãs. Perfeito? Então, é o caso, quando a gente fala da igreja católica sendo fragmentada, não era por isso. Nós temos, então, o luteranismo, que pega uma faixa dentro dessa igreja católica, um calvinismo, que pega uma outra faixa, do anglicanismo, que pega outra faixa, e, por exemplo, em outras religiões cristãs, né, protestantes, que pegam outras faixas, né, não permitindo que a igreja católica seja a única dentro desse ocidente, mas existem outras igrejas dentro desse ocidente. Tá? Só para lembrar disso. Outros, para finalizar, então, nós vamos observar que, então, nós temos no século XI os sinais de enfraquecimento, invasões, ameaças, perdas territoriais por turcos seljúcidas, para os islâmicos, né? Aqui os turcos seljúcidas são islamizados, são povos islamizados. O que significa isso? Significa que aceitaram a religião islâmica, tá? Então os turcos seljúcidas são islâmicos. Aí a quarta cruzada acontece no século XIII, para ser mais preciso, em 1202, 1204. Essa quarta cruzada vai ser uma cruzada cristã contra os cristãos. Lembram disso? Porque esses cristãos que eu estou falando, claro, no começo, são cristãos católicos, que, liderados por Veneza, entram em conflito, invadem a cidade de Constantinopla e saqueiam, destroem a cidade de Constantinopla. Aí, então, eu coloquei aqui, ó, a cidade sucumbiu e sofreu um grande saque. Metade da capital estava em escombros, enquanto a outra era devastada e pilhada. Avaliou-se em mais de 400 mil marcos de prata a parte do saque que foi sistematicamente pilhada entre os cruzados, sem contar com as riquezas roubadas
arbitrariamente com o que ficou para os venezianos. Um escritor bizantino, testemunha do saque de Constantinopla, dizia que os muçulmanos tinham sido mais misericordiosos e menos ferozes do que os cruzados. Então, a Quarta Cruzada, liderada por Veneza, patrocinada por Veneza, levou os cruzados até a cidade de Constantinopla, fizeram o maior saque da cidade, depois pegaram esses cruzados, levaram os cruzados até o Egito, para tentar invadir Constantinopla, para tentar invadir Jerusalém, e fracassaram nesse sentido. Mas o grande objetivo de Veneza foi alcançado, que era destruir a sua maior rival no Mediterrâneo. A partir da Quarta Cruzada, o Mediterrâneo passa a ser controlado pelas cidades italianas. Aí essa sequência que vocês têm que ter na cabeça também, lá no século XIII, 1202, 1204. Tudo certo? Muito bem. Fala, Lívia. Pode repetir só essa última parte que tu falou, por favor? Sim, senhora. Eu estava comentando que... O que eu estava comentando? Das cruzadas e como foram violentas. Não, eu estava dizendo o seguinte, a primeira cruzada, menininha Lívia, olha lá, então, a primeira cruzada, só para fazer uma linha do tempo, tá? A primeira cruzada fez com que o mar Mediterrâneo fosse aberto. Esse mar Mediterrâneo, que estava nas mãos dos islâmicos, né? A abertura do mar Mediterrâneo estava nas mãos dos islâmicos. Nós temos a primeira cruzada bem sucedida, a cidade de Jerusalém foi conquistada e o mar Mediterrâneo aberto para livre navegação. Bom, aí passaram-se a segunda, a terceira, a quarta cruzada, nós temos Veneza sendo a responsável, patrocinando essa cruzada. E essa cruzada era muito mais com objetivo comercial. Então, o comércio era a principal arma aí dos venezianos. Eles tinham uma rivalidade no Mediterrâneo, Veneza versus uma rivalidade com Constantinopla, que era uma cidade comercial, sempre foi uma cidade comercial. E aí, com a abertura do Mediterrâneo, facilitou muito a vida de Constantinopla, dos mercadores de Constantinopla. E os venezianos estavam ganhando dinheiro a partir disso. Né? As cidades estavam lá melhorando no Ocidente, né? Nós tínhamos um comércio cada vez maior, e a grande rival de Veneza passou a ser Constantinopla. E aí Veneza vai querer acabar com essa liderança de Constantinopla, fazendo a Quarta Cruzada e investindo contra a cidade. Então, nós temos aqui o marco de retirar o maior inimigo, o maior concorrente dos venezianos do mar Mediterrâneo. A partir da Quarta Cruzada, Veneza, Gênova, Florença dominam o mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo fica sendo um mar italiano. É isso que eu tinha comentado. Esse mar fica como um mar italiano. Não é à toa que eles proíbem a passagem de qualquer outro navio de comércio. Um navio de Castela, um navio de Aragão, um navio de Portugal. Não pode navegar pelo Mediterrâneo. E por isso Portugal vai ter que dar a volta na África para poder encontrar caminhos para a Índia. Perfeito? É por isso que Castela e Aragão, uma vez unidos, vão ter que patrocinar a viagem do Cristóvão Colombo para o oeste, e não dentro do Mediterrâneo, porque era proibido passar pelo Mediterrâneo. Compreendeu, Lívia? Sim, obrigada. Tá? Beleza, então. Muito bem. Marina, alguma dúvida? Muito bem. Então, século XIV, nós temos a expansão turco-otomana, né, também islamizado aqui, invadindo grandes áreas, fazendo com que ali por volta de 1400 nós tenhamos o Império Bizantino. Eu perco o mouse aqui, onde está aqui. Em 1400, mais ou menos, entre ali o último ano do século XIV e a partir de então, o Império Bizantino se resume à cidade de Constantinopla. E aí é só a cidade de Constantinopla. Obviamente que século XV, 1453, os turcos chegam em Constantinopla, fazem um cerco à cidade,
e aí com uma tecnologia, que é a tecnologia do canhão, com a pólvora, passam a bombardear a cidade e os muros da cidade. E aí o muro não aguenta. E aí nós temos, então, as invasões na cidade de Constantinopla. E a cidade de Constantinopla cai para os turcos otomanos. Fim do Império Bizantino. Fala, Pedro. Só rapidinho, tu perguntou, aparentemente a igreja grega se dividiu em 15 igrejas, sendo as maiores hoje a da Antioquia e a de Alexandria. Tá, mas quando se faz referência à igreja ortodoxa, Se dividiu em 15, cada uma com um patriarca hoje. A igreja grega. Depois tem a sim. russa, a eslava, etc. Tá, e quando a gente fala lá, por exemplo, Jerusalém tem partes da cidade comandadas, ou igrejas comandadas por, né, sei lá, por igrejas, e uma delas é a igreja ortodoxa. Não tem 15 igrejas ortodoxas lá dentro, talvez. Não, é uma por cidade. Tem a igreja grega ortodoxa de Jerusalém, tem a igreja grega ortodoxa do Chipre, a igreja grega ortodoxa da Grécia, etc. E quando encontra-se os papas e o patriarca da igreja ortodoxa, o papa da igreja católica, o patriarca da igreja ortodoxa, qual é a grande igreja ortodoxa? Tu entende a pergunta? Não tem uma que é Mas eu acho que não tem uma absoluta. Acho que depende. Tem a da Rússia e a da Grécia, que são as maiores, acho. Porque sempre tem o encontro do Papa com o Patriarca. A da Sérvia também. Tem que ver quem é esse Patriarca que ganha fama aí em nome das demais igrejas ortodoxas. Mas vamos ver. Aí eu não sei mais. Aí eu já não entendo muito. Muito bem, porque eu nunca pesquisei também sobre isso. Mas é isto. Muito bom. Muito bem, Pedro. Obrigado. E aí tem a questão, só para detalhar algumas coisas, assim, o que acontece? Nós temos, quando o Império Romano começa a entrar em decadência, o Império Romano, lá atrás, século V, começa a entrar em decadência, os sábios romanos, os sábios artistas e tal, saem fora de Roma e procuram centros comerciais importantes. E esses centros comerciais importantes, lá no século IV, V, era Constantinopla. Então os caras saem de fora e vão para Constantinopla. Agora, o pessoal está vendo, mas aí é problema de Constantinopla, crise em Constantinopla. O que esses caras saem? O que esses caras fazem? Saem de Constantinopla. E vão para onde? Vão para cidades italianas. Veneza, Gênova, Florença. É lá que está dinheiro. Eu estou dizendo com relação a essas questões de intelectuais, porque lá tem patrocínio. Onde tem dinheiro, tem patrocínio. E aí esses caras podem exercer a sua arte, né, mais tranquilamente. Então, nós temos aqui muitos sábios e artistas migrando para a Península Itálica em busca de patrocínio para suas obras. Imperatriz Teodora, o Justiniano, e era isto. Alguma dúvida a mais? Muito bem. Continuamos, então. Falando um pouco da civilização islâmica. Civilização islâmica, né, a gente está falando de uma civilização islâmica que são os muçulmanos, beleza? Não confundir aqui civilização islâmica com árabe. Árabe é um povo, o islamismo é uma religião, beleza? Então, muito bem. A gente vai falar da civilização islâmica que começa, obviamente, que inicia na Arábia, na Península Arábica. Então, por isso essa aproximação entre árabes e religião islâmica. Então, os árabes, inicialmente, dentro da Península Arábica, dentro do Oriente Médio, portanto, vão estar organizados em diversas tribos, mais ou menos são 300 tribos, algumas delas nômades, outras sedentárias. Para voltar um pouco mais na história, os islâmicos, né, que a gente vai chegar na questão islâmica, mas os islâmicos se colocam como descendentes dos judeus aí, né? Nós temos uma referência dentro da civilização, dentro da estrutura, dentro dessa história islâmica, remetendo ao hebraico, aos hebreus.
quando, no caso, Abraão era casado com a Sara e, não conseguindo um filho legítimo, teve a permissão da Sara para ter um filho com a escrava, né, e aí teve o Ismael. Uma vez que a Sara, já idosa, engravida, e tem o seu filho legítimo, a Sara e o Abraão chegam à conclusão que eles deveriam tirar, então sair, expulsar a escrava e o seu filho, né, o filho bastardo, porque o filho legítimo ia assumir todas as questões da família e, a liderança do povo hebraico. Então, o Ismael vai embora, sai fora, junto com a mãe, né, e vão habitar, teoricamente, né, dentro dessa história, a Península Arábica. E é a partir dele que nós temos, então, toda a estrutura da Península Arábica, vamos imaginar, a descendência, a organização, o povo da Península Arábica. Então, a partir do Ismael, uma vez expulso. Nós estamos falando aqui, né, Jerusalém e tal, e Península Arábica. Eu vejo que tem essa proximidade, né, territorial, uma vez que fazem parte ali, um pouco mais ao sul, tem a península da Península Arábica, tá? E aí nós temos, então, toda digamos, esse estabelecimento da população na Península Arábica. Então, eles se colocam, os islâmicos se colocam, então, descendentes do Abraão, descendentes desse Ismael. Perfeito? Por isso essa ligação da religião islâmica com o judaico, com a religião também, no final das contas, cristã, né, nesse caso. Muito bem. Tá, então, um grupo, uma parte dessa população da Península Arábica era nômade, outra parte, então, sedentária. Aqueles que viviam mais próximo dos oásis, de água, de rios, né, eram possíveis ter núcleos urbanos, sedentários, onde o comércio era muito importante. Como a própria cidade de Meca e Yatrib, o comércio era importantíssimo, fazendo referências aí também a comércios de longa distância, não só comércio local, comércio marítimo, mas comércio de longa distância, porque eles atravessavam desertos para vender produtos em outras regiões. A cidade de Meca ainda tinha um santuário religioso. O santuário religioso era, no caso, a Caaba, o santuário religioso, que era um grande santuário que reunia diversas estatuetas dos deuses, porque eles eram politeístas, então os deuses estavam todos eles lá representados nessa Caaba, nesse santuário religioso. Os nômades, eles eram organizados de tal modo, através do sheik, né, que era o chefe, principalmente pilhando, né, digamos, as caravanas que tentavam passar pelo deserto. Então, viviam do saque, da pilhagem, da criação de animais, não podiam plantar, obviamente, porque são povos do deserto, são os beduínos, então eles saqueavam muito e criavam ali carneiros e camelos. Mas eles também eram contratados para fazerem as grandes viagens, né? Essas caravanas que queriam ir de um lugar para outro, eram contratados os beduínos para levar eles de uma região a outra, atravessando o deserto, porque eles eram grandes conhecedores de como se locomover e se localizar viajando nesses desertos. Tá? Bom, como eu disse, todos eram politeístas inicialmente. Tá? Então a gente está falando aqui da Península Arábica, nessa região, e de duas grandes cidades, Medina, ou Yatrib, e Meca. Yatrib vai passar a ser Medina, né, depois de 622. 622, né? Mas eu volto nesse mapa, porque é importante esse mapa observando a questão das datas de expansões territoriais islâmicas. Bom, continuando a historinha ali, nós temos então Maomé nascendo dentro de uma família dos Quraishitas, que eram os grandes comerciantes da cidade de Meca, né? Eles eram os grandes comandantes da cidade de Meca. O Maomé era da família, mas era um cara lá digamos, mais afastado lá, um primo longínquo dos grandes líderes da cidade, tá? Dos grandes comerciantes da cidade. Bom, o Maomé vai ter a sua vida, digamos, a partir de um determinado momento, sendo criado pelos tios, né? A partir ali, ele é muito jovem, ainda perde pai e mãe, vai ter o seu crescimento a partir de um tio que era comerciante e que fazia
comércio de longa distância, então o Maomé acompanhava muitas vezes o tio nas viagens, e ficou conhecendo as dificuldades dessa Península Arábica. Em 610, ele passa ali, tem 40 anos em 610, então ele já tinha se casado, já tinha tido filhas e tal. Em 640, por volta dos 40 anos, ele se casa novamente ele viúvo, se casa com uma outra pessoa, uma mulher rica da região, e que tem caravanas de comércio, meio que se aposenta dos seus trabalhos de comerciante, consegue então ter uma estabilidade financeira e vai se dedicar à questão religiosa. Em 610, então ele recebe o anjo Gabriel, que lhe diz então para se envolver na propagação de uma religião monoteísta, né, onde deveria cultuar um único Deus, portanto, né, que era Alá. Alá seria esse grande Deus, o único Deus, e o Maomé seria o seu profeta, aquele que espalharia as mensagens de Alá. Por isso, então, nesse momento, nós vamos observar que Alá começa a falar com Maomé, e o Maomé vai começar também a registrar fazendo posteriormente o que a gente conhece como o Corão, né, o Alcorão. Tudo são as rezas cantadas, mas passadas por Deus, para que o Maomé registre tudo isso. São as rezas importantes. Então, Maomé, com 40 anos de idade, vai fazer propagandas do monoteísmo nesse ambiente politeísta. E é interessante pensar que a cidade de Meca, principalmente, ela vive do comércio, mas além de viver do comércio, ela também vai viver da peregrinação de pessoas que vão até Caaba, né, fazer as suas rezas. Uma vez que Maomé começa a difundir uma religião monoteísta e difundir que as pessoas não precisam mais ir até Meca para rezar, nós temos problemas porque, bom, os quraishitas não gostam nada dessas informações. E o Maomé começa a ser perseguido e é expulso da cidade. Essa expulsão do Maomé faz com que ele vá para Yatrib, futura cidade de Medina. Essa fuga da cidade de Meca para Medina, em 622, é conhecida como Hégira. A Hégira é o começo do calendário islâmico. A Hégira é a referência que se tem naquele cerimonial, naquela referência cultural que vai ser o mês de Ramadã, o jejum do mês de Ramadã. O jejum do mês de Ramadã refere-se também a essa questão dessa fuga do Maomé, né, que os islâmicos precisam passar o mês de Ramadã, né, em jejum durante o dia. Então, eles só podem se alimentar, né, após o pôr do sol e até, então, o nascer do sol. No momento, e nesse intervalo, durante o dia, não pode ter alimentação. Tá? Então, ele foge para Yatrib, na cidade de Yatrib, né, que vai ser mudado de nome para Medina, que é a cidade do profeta, ele consegue reunir um certo grupo que acaba aceitando as suas palavras, as suas propagações religiosas. Ele vai atrair muitos beduínos, e é na cidade de Medina que ele consegue organizar um grande exército, e em 630 ele ataca a cidade de Meca. Então nós temos em 630, a partir de uma reunião de pessoas, de soldados, nós temos a invasão da cidade de Meca, conquista da cidade de Meca. Tá? A partir daí nós temos todo um plano do Maomé, plano que será teórico, não consegue ser colocado na prática pelo Maomé, de unificação da Península Arábica. Né? Essa unificação da Península Arábica é iniciada pelo Maomé quando ele resolve, então, juntar as duas grandes cidades, Meca e Medina. Isso ele consegue, mas morre em 632. Perfeito?
A partir daí nós temos o avanço territorial da Península Arábica através dos califas, que são os sucessores do Maomé. Então são os chefes políticos, religiosos, que começam a jihad. Jihad é aquela grande expansão territorial em nome da fé islâmica. Então conquista-se uma série de territórios. Depois de ter finalizado a conquista da Península Arábica, nós temos as conquistas fora da Península Arábica. Então conquista-se áreas da Ásia, na África e na Península Ibérica. Muito bem. Então nós temos um livro sagrado chamado Corão, né, o Alcorão, como a gente conhece, que é escrito em árabe. Por isso que o mundo islâmico precisa aprender o árabe, né, para ler o Alcorão, para ler o Corão, para fazer as suas rezas em árabe. Né? E o Corão é um código de moral e justiça. Sendo um código de moral e justiça, os países islâmicos precisam adotar esses códigos dentro das suas próprias leis. Por isso essas misturas, né, que acontecem nos países islâmicos, onde as leis do país também estão vinculadas às leis da religião. Né? Tudo se mistura nesse sentido. Tá? Quando a gente fala das invasões, das conquistas territoriais dos islâmicos, nós estamos falando principalmente aqui de uma aceitação, de uma tolerância dos islâmicos, principalmente com relação aos povos monoteístas. Quando a gente encontra ali pessoas, digamos, regiões, ou de hebreus, ou de maioria dos hebreus, ou maioria cristãs, a gente vai ver ali uma tolerância desses islâmicos em relação a essas duas grandes religiões. Eles são tolerantes de modo geral, perfeito? Eles cobram os impostos, determinando que esses povos conquistados são subjugados, são inferiores, devem tributos aos próprios islâmicos. Né? No inferiores, eu devo ter equivocado na fala, mas eles devem pagar imposto dizendo, olha, nós aceitamos o domínio político, pelo menos, o domínio político dos islâmicos, já que esse território é com uma conquista islâmica. Agora, os islâmicos permitem que os povos mantenham as suas culturas, né? A questão da língua, da religião local, né, dos costumes, dos rituais, das cerimônias em si, né? Permite isso. É claro que vantagens serão estabelecidas para aqueles que se converterem ao islamismo. Então, dos povos conquistados são cobrados impostos. Então, se o povo se converter, esses impostos já não são mais cobrados. Né? Então, é uma vantagem se converter. Se os povos, aqueles que se convertem ao islamismo receberão possibilidades de serem funcionários do Estado, recebem cargos públicos. Então, também uma vantagem com relação às conquistas, né, às conversões do islamismo. Tá? Então, existe ali uma tolerância, mas existem benefícios para aqueles que se convertem. Tá? Muito bem. Aí nós temos as diferenças dos movimentos de dissidência, aqueles sunitas e xiitas. De maneira bem superficial ali, os sunitas, eles são aquele grupo que, aceitam a Suna, que é um outro livro, fora do Corão, mas é um outro livro que tem ali toda a trajetória do Maomé, então eles aceitam esse livro como um livro sagrado também, um livro importante dentro da estrutura religiosa, então a Suna, e determinam também que o líder político e religioso deve ser escolhido entre a população. Beleza, então, né, a população vai escolher esse líder, não necessariamente sendo um parente do Maomé. Os xiitas, eles defendem que os seus líderes sejam membros diretos da família do Maomé. Por isso essas referências, né, dos xiitas serem mais conservadores, né, nesse sentido mais ortodoxos, ou mais, nesse sentido, radicais, porque eles querem realmente, né, algumas referências ainda que não abrem tanto. E não aceitam a Suna como livro sagrado. Né, no caso, só a interpretação rígida do Corão. Então, de modo
bem simples, é bem simplificado, é isso. A questão da liderança e a questão de um outro livro também estabelecido como livro sagrado. Tá? E a partir de determinado momento, quando os califas diretos, daqueles genros do Maomé, eles acabam morrendo, aí nós temos califados, muitas vezes até independentes, né, sendo colocados nas áreas. Então, primeiro foi o califado omida, que centraliza o poder, naquele período ali de 661 até 750, depois tem o califado abássida, e posteriormente ali, então, uma desestruturação, uma fragmentação com os califados independentes. Ô, senhor, isso é mais curiosidade, esses califados aí, ou cai direto? Mas não, mais curiosidade, sem dúvida. Não cai nada. Tá, mas isso é uma questão de curiosidade e cultura, mais nada. Né? Califado significa dizer também uma sucessão de pessoas da mesma digamos, mesma família, nesse sentido, tá? Por isso, nessa sucessão, nós temos o califado omíada e o abássida. Então, voltamos àquela imagem do mapa, né, da grande expansão territorial dos islâmicos. E vamos tentar observar juntos aqui algumas datas. Perfeito? Então, nós temos aqui, 630 conquistas de Meca, 622, né, então é antes da Medina, e aí se expande, 630, perfeito? 638 Jerusalém, 640 Alexandria, 641 Egito, 642 os persas, 642 a Líbia, Pérsia, Armênia, lá no... Então, olha só, nesses casos a gente está vendo a expansão da religião, obviamente, não precisa ser exatamente somente dos árabes, mas a gente vai ver o califado omíadas fazendo essa grande expansão, tá? Califado omíada. Depois, então, nós partimos para outras referências aqui, ó. 647, 670, 678, 700. 711 a Índia. 750 lá no norte. 709. Então, a partir de 750, nós temos o califado abássida. A partir de 750, o abássida. Mas aqui nós já temos também, 711, então ainda no Omíada, califado Omíada. 711, a passagem de Gibraltar, Península Ibérica, 712, 721, 732, Batalha de Poitiers. Lembra da Batalha de Poitiers? Aí nós temos aqui o Reino Franco versus os islâmicos. Qual era o líder franco? Carlos Martelo. Boa. Muito bem, Carlos Martel. Muito bom. Carlos Martel. Ou Carlos Martelo, né? Bem isso. Carlos Martel. Muito bem. Veja que o Império Bizantino começa a sofrer uma grande pressão. Essa área aqui, essa área era a área dos bizantinos. Essa área aqui, era uma área bizantina. Perfeito? Então, antes era germânica, aí passou a ser bizantina, e agora estamos falando de uma estrutura islâmica. Antes os germânicos romanos, obviamente. Tá? Então é interessante observar isso. O Império Bizantino está caindo. Ou está caindo, não, desculpa. Enfraqueceu. E isso a gente está falando do século VII ainda.
Século VII, nós já temos um grande território bizantino que foi perdido. Século VII. Para vocês terem uma ideia mais precisa aqui, em 1071, nós temos os islâmicos já, então, ocupando essas áreas todas aqui. Em 1071, nós temos uma distância dos islâmicos de Constantinopla de apenas 1.600 quilômetros para chegar na cidade de Constantinopla. 1.600 quilômetros. Mas muitas dessas áreas já foram conquistadas pelos islâmicos. Muito bem. Para terminar aqui os islâmicos, as guerras de reconquista. Guerras de reconquista são na Península Ibérica, perfeito? Então, lembrar... Nossa, horrível. Guerra de reconquista, nós estamos falando da Península Ibérica, onde cristãos se reúnem para lutar contra os muçulmanos. Essa guerra de reconquista já começa alguns anos depois das invasões da Península Ibérica. Até 732, nós temos as grandes invasões na Península Ibérica, chegando até praticamente os francos. Eles são derrotados pelos francos, mas ficam na Península Ibérica. A partir disso aqui, nós já temos as cruzadas, nós temos as guerras de reconquista, que nada mais são do que cruzadas no Ocidente. Beleza? Cruzadas no Ocidente. Então é isso. Sarracenos ou mouros são os dois nomes dados também aos islâmicos. Sarracenos ou mouros. Vocês podem encontrar. A expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica ocorre em 1492. Então, eles têm praticamente aqui 800 anos da Península Ibérica. Tá? E aquelas práticas religiosas islâmicas, né, aí eu faço referência aqui na parte inferior. No final das contas, aqui nós temos orar 5 vezes virado para Meca, né, em direção, com a cabeça virada para Meca, em direção a Meca, jejuar no mês de Ramadã, dar esmolas, se tu possuir, né, sobrando dinheiro ali, tu tem que dar esmolas aos pobres, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, se possível, nada é obrigatório aqui, ninguém vai, tu tem que ir, senão tu não vai para o paraíso. E participar da Guerra Santa para propagar o islamismo. Aqui nós temos um conceito que vai ser a jihad, né? A jihad vai ser, então, essa questão de participar da Guerra Santa para propagar o islamismo. Obviamente que se propagar o islamismo não significa dizer que precisam atacar os demais locais, levando o terror e tal. Não tem nada a ver com isso. Aqui nós temos falar bem do islamismo e tentar fazer com que algumas pessoas se convertam ao islamismo, mas nada usando violências e atos, sei lá, terroristas mesmo, né? Não tem nada disso dentro do Corão. Muito bem. Acho que eu não esqueci nada. Só para lembrar, como é que é o nome desses negócios aqui? Como é que é o centro religioso do Islã? Mesquita. Mesquita. Então, lembrar o nome dessas... A gente tem a mesquita. Beleza? Se a mesquita é o local importante ali para o islâmico, qual é o local importante para o hebreu? Sinagoga. Boa. Então nós temos aqui os equivalentes: a sinagoga, a mesquita e a igreja, né? Cristã, então, vamos imaginar. Tá?
Muito bem. Essas mesquitas são praticamente escolas, perfeito? Também são escolas, digamos, da questão moral, da questão de costumes, das questões de leituras. Então, são importantes centros culturais islâmicos. Né? Não só uma questão de, tu vou lá para rezar. Não é só isso. São centros educativos, né, de ensino. Então, é muito mais complexo do que simplesmente uma igreja, né? Uma sinagoga também é um local ali de aprendizagens, ali de ensinos, né? A Igreja Católica tem aquelas questões de catequese, mas eu nem sei se isso faz dentro da igreja, nem sei se é dentro da igreja, tem um lugar específico para isso, sei lá, tem uma escolinha para isso, mas é mais uma questão de cerimoniais da Igreja Católica, tá? Pelo menos. Como é que é o nome desses outros negócios aqui embaixo? Alguém sabe? Minaretes? Minaretes. Isso, menininho. Muito bom. Os minaretes servem para, obviamente, avisar hoje em dia, né? Minaretes. São construções antigas, mas é justamente para avisar os horários das rezas, né? Dos 5 momentos de rezas do dia. Então, normalmente tem uma voz, né? Um alto-falante agora, né? Que anuncia, né, certas músicas, porque como a oração é cantada, né, tem versos, é ritmado, é uma coisa bem... Então, esses minaretes conduzem o momento da população, que, tudo para agora, todo mundo reza, vamos lá, então, muitas vezes o minarete serve para isso. Então, são colocados aqui, acho que aqui dá para ver melhor, tem uma caixinha de som aqui, de aviso, né, que é para justamente fazer essa questão do aviso de orações. Muito bem, então nós temos ali os minaretes, as mesquitas, e aqui uma referência da Península Ibérica. Tem algumas cidades mais ao centro-sul, né, Toledo, por exemplo, que tem uma arquitetura muito conservada, né, dos islâmicos, a presença dos islâmicos. Então, a presença islâmica, a cultura árabe, a arquitetura árabe, se faz presente, né, em diversas cidades centro-sul da Península Ibérica, principalmente na parte espanhola, tá? Onde eles tiveram mais contato. Muito bem. Cabe uma questãozinha ainda? Rapidamente. Podemos fazer aquela questão de botar no chat? Um, dois. Já. Ninguém escreveu nada no negócio. Todo mundo tá com receio aí. 1, 2 e já. Podem colocar as respostas. Quem acha o que aí? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Brasil, muito bom, muito bom. E aí, Prof, tem outro. Oi. só naquela questão eu queria perguntar uma coisa, posso? Pode, claro. Eu sei que eles querem que tu diga que é verdadeira a primeira, mas não Bizâncio já não existia antes de ter lá um colônia grega, uma coisa assim? Beleza, mas o que tu quer dizer com isso? Que Constantinopla já existia antes do Constantino. Só mudou o nome, né? A Bizâncio, não é isso? A cidade de Bizâncio existia antes do Constantino. A cidade de Constantinopla, que vai ser construída em cima da cidade de Bizâncio. Tá. Não é sim. só mudar o nome, então. Não é mudar o nome e botar umas coisas a mais, sabe? óbvio, tá. Sem dúvida. A cidade de Bizâncio era pequenininha. Tá. Porque eu imaginei que ia ser verdadeira porque
Não parece uma coisa muito mais. Só Entendo. para saber mesmo. Tá, obrigado. Sim. Mas é uma questão a mais, sem dúvida. Eles aproveitam da posição geográfica da cidade de Bizâncio, mas Não sobrou muita coisa de lá. a gente vai ter Tá. um acréscimo muito forte. Tá? Tá, obrigado. Nada. E aqui, rapidamente também, a propagação de Maomé fez inicialmente em Meca e atemorizou os quraishitas, guardiões da Caaba e beneficiados com o comércio caravaneiro. A principal preocupação de Maomé foi instituir o predomínio comercial em Meca, em benefício da cidade de Medina, que o adotou, promover uma aliança entre as cidades árabes para combater os beduínos, que viviam de pilhagem e impediam o desenvolvimento comercial, estabelecer uma doutrina sincrética que pudesse ser assimilada tanto pelos beduínos do deserto como por cristãos e principalmente judeus, desenvolver uma doutrina que promovesse a unificação religiosa, favorecendo a unidade política necessária para a superação das grandes dificuldades dos árabes, criar condições para o expansionismo árabe que possibilitasse o enriquecimento dos povos beduínos marginalizados no deserto. Então, aqui também. O que vocês acham? Letra? Chat ou... Não, precisa. Precisa. Então, aqui vai ter a desenvolver uma doutrina que promovesse a unificação religiosa, que era algo que superaria... O Maomé era um grande conhecedor por ter viajado em diversos momentos, né, pela península, conhecia a Península Arábica e as dificuldades de cada um desses locais. Eu sabia que a unificação religiosa poderia favorecer ali cada uma dessas áreas. Muito bem. Então, deixamos o Ocidente para a próxima aula. Beleza, gurizadinha? Muito bem. Terminaremos a gravação para o Casarinho. Interromper. Casarinho. Amanhã eu falo com ele. Muito bem, não havendo mais